E, bem, já que eu pensei no Síndrome, eu vou usar o exemplo do Incríveis. O Incríveis, ele tem uma ideia de que os super-heróis são criados pelo governo, mas vivem uma imagem de que são apenas heróis. Certo. No caso, você vê isso no filme, tipo, não tem muita gente que não percebe, mas eu vou falar só pra quem não percebeu. No filme, você percebe que o Senhor Incrível, a Senhora, a Mulher Elástica, o Gelado, todos eles são espiões. Uhum. Eles são espiões, eles são mestres no disfarce, mestres em infiltração. Mostra naquela cena da mulher elástica invadindo a ilha do Síndrome, né? Lá, as instalações do Síndrome, aquela cena sensacional, por sinal. Sim. E eles simplesmente botaram poderes pra os heróis, por algum motivo, que não é dito no filme, mas eles ganharam poderes e viraram figuras públicas. O problema do filme é o que acontece quando você não quer ser salvo por um super-herói, né? Que aí mostrou o cara que processou o Senhor Incrível, porque ele não queria ser salvo, ele ia se matar e o Senhor Incrível salvou ele. E nisso culminou no fato dos heróis não poderem ser mais existentes. Aí o governo cancelou o programa deles, etc. Né? E aí gera a trama do filme nisso, que os heróis não existem mais. Aí o Síndrome quer trazer os heróis de volta, né? Dito isto, no caso, como você acha que seriam os super-heróis aqui no nosso mundo, Pedro? Cara, eu acho, sinceramente, que daria muito ruim, tá? Porque a humanidade, né, é meio. Então, só que eu acho que, tipo, a gente tem a realidade do The Boys. E o The Boys, eles são totalmente desgraçados, cara. Eles são desgraçados. Tem, obviamente, suas exceções, as regras, mas eles são, majoritariamente, os 7... principalmente os iniciais, eles são desgraçados. E aí... mas eles não são desgraçados ao público. Não são ao público, mas tipo, moralmente eles são totalmente errados, tá ligado? Eles são o contrário do que eles deveriam ser. E aí, tipo, eu vejo isso e eu falo, mano, se pá que seria um pouco assim, eu não acredito que seria exatamente assim, tipo, certinho, mas tipo, cara, seria um meio termo entre o Superman e o Homelander, talvez, na melhor das hipóteses. Eu acho que seria assim. Tipo, a maioria das pessoas ia atrás dos próprios interesses com os poderes, tá ligado? E isso é bem ruim, mas é compreensível, né? As pessoas cada vez mais demonstram que são assim e o mundo é assim. Então, eu tenho essa visão, talvez seja um pouquinho pessimista, talvez. Mas eu também acho que teriam exceções à regra, como as Starlights da vida. Então, eu acho que seria uma bagunça. Eu acho que, se a gente parar pra pensar, ainda bem que não temos poderes. É que o lance do The Boys é o fato dele ser uma instituição privada, em que tem muita... É como se a Marvel existisse na vida real. Certo. Entende? Então, tipo... Óbvio, não são os mesmos personagens e tal. Mas se você pegar... Vou dar um exemplo. 2 exemplos, no caso. A Marvel em si tem uma história, que é a Guerra Civil. Eu vou usar mais o do quadrinho, mas o do filme também eu vou usar um pouquinho. O do quadrinho, ele quer registrar todos os heróis e vilões que existem no mundo, para que eles sejam controlados e tenham um controle do governo, sabe? Pra estar em cima disso do que eles devem fazer ou não. Certo. E aí tem a Guerra Civil, que o Capitão América não concorda, muitos não concordam também e tal. E os heróis, eles são obrigados a dar a sua identidade ao público, porque vai estar registrado num local, então eles precisam dar. E eles não sabem quão perigoso é isso, né? Até acontecer o Homem-Aranha quase morrer nos quadrinhos, né? Que ele apanhou que nem um desgraçado. E o Punisher salvou ele. Muito da hora. É mesmo. Mas usando o exemplo do filme, mais especificamente, eles queriam tirar a privatização dos Vingadores. Eles queriam transformar os Vingadores em uma instituição controlada pela ONU, né? Não seria só um governo. Então, nesse caso, então, os heróis, eles não agiriam por conta própria. Eles não salvariam as pessoas que eles querem salvar. Eles vão salvar as pessoas que a ONU autorizar eles salvarem. Sabe? Por isso, e essa é a questão do problema do filme do Guerra Civil. Então temos um ponto de vista nisso, onde o governo controla
os heróis. E aí eu vou pegar o exemplo da DC, que fez pelo menos o último filme do Homem de Aço e do Batman vs Superman, onde os heróis não tinham controle do governo, e se eles não agissem da forma que o governo, pelo menos, instituísse eles a agir, eles seriam tratados como criminosos. Tanto que o Superman, ele é muito questionado por causa disso, porque, óbvio, é tramado contra ele no filme. Tipo, o Lex Luthor fez com que ele fosse culpado, porque ele não era. Mas o governo acha que o Superman foi até aquela cidade na África, salvou a Lois Lane e matou todo mundo que tinha na cidade porque ele achou que era vilão. Pode crer. Sabe? Tanto que mostra os caras lá na cena, na versão estendida. Ele tá. Eles mostram os corpos queimando e etc. Para as pessoas acharem que foi a visão de calor, etc. E o problema. Aí a mulher a senadora, ela fala: quando uma pessoa que é considerado super decide por conta própria não salvar alguém, isso não é uma atitude vilanesca, não é uma atitude de não herói, sabe? Ele não seria considerado um culpado. Então o que você acha da intervenção do governo nos meios dos supers? Isso é um assunto polêmico. Exato. Assuntos polêmicos gostamos de conversar aqui. Tipo, eu tô pegando o exemplo da Marvel da DC, não é o do The Boys, porque o The Boys é uma privada. É verdade, é a Vox. É a Vox. É verdade, cara. Eu acho que eu sou um pouquinho Team Cap. Eu acho que os super-heróis no filme, principalmente nessas realidades dos filmes, das séries, eles, tipo, em sua maioria, eles são bem... Como é que eu posso dizer? Eles fazem o bem, tá ligado? Eles usam, então, faz sentido eles não terem tanto controle do governo. Porque, tipo, eles não são... Mesmo que eles sejam uma ameaça, tipo, eles conseguem controlar. Eu vejo um pouco assim. Só que na vida real, cara, eu acho que o Homem de Ferro tá certo, cara. Porque, tipo, eu acho que ele tá certo, o Homem de Ferro, na vida real, porque, cara, seria uma bagunça, tá ligado? Tipo... Homem de Ferro. O Homem de Ferro, tipo, ele... uma bagunça dizendo os heróis salvarem todo mundo, tipo, sem restrição. Então, é porque, tipo, muitos seriam agressivos, muitos seriam... Como é que eu posso dizer? Sem controle. E, tipo, talvez o melhor seria ter um controle sobre eles, tá ligado? Então, eu vejo que na vida real teria que ter uma mão do governo ali pra dar um controle. Certo. Talvez. Eu acho que talvez